Aleluia. Boa noite, irmãos, queridos amigos, amada igreja. Eu convido você a se colocar de pé para a gente fazer a leitura do Salmo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem, para que se lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizestes do que anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais dos campos, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Senhor, nós queremos dar glória ao seu nome. Assim como nós lemos, quão admirável é a tua majestade, a tua grandeza, a tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus em nossas vidas, é o Senhor de nossa existência, e nós te louvamos por isso, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado, ó Deus, aquilo que nós precisamos e necessitamos para vivermos mais até mesmo do que nós pensamos que precisamos, ó Deus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e a tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, ó Deus, essa noite, para que nós possamos lhe apresentar um culto que seja aceitável e agradável. Que os nossos louvores sejam ofertas ao Senhor. A nossa adoração seja uma adoração verdadeira, Pai. Abençoe aqueles que gostariam de estar conosco, mas não podem, os nossos irmãos que estão acamados, debilitados, que o Senhor possa realmente, através do teu Espírito, visitá-los e que eles sintam realmente amados e cuidados pelo Senhor, Pai. Abençoe esse culto, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmão, nós vamos cantar louvores ao Senhor, convido aqui à frente o pessoal para nos conduzir nesse momento. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Faça com alegria. Ele vem para ti.
cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Eu convido aqui à frente o diácono Rafael para fazer essa oração. Nós vamos orar por uma família que foi vítima de um episódio hoje lá nos Estados Unidos, a família Kirk. Um jovem que estava comunicando em uma universidade foi atingido por um tiro intencional, então ele foi vítima, de um homicídio, ele veio a óbito. Vamos orar pela família, que fica. Nós não o conhecemos, mas o episódio é um episódio que revela uma realidade que tem se aproximado cada vez mais de nós, Pessoas motivadas por questões políticas que tomam decisões arriscadas e podem chegar ao ponto que chegou, a ceifar uma vida. Então, nós vamos orar por essa família. Essa é uma oração de lamento e consolo para essa família. Mas também nós temos motivo de gratidão. Vamos orar pelo nosso querido pastor Jader, que completa 18 anos hoje. Já pode tirar a carteira de habilitação, então eu convido ele aqui à frente, juntamente com o diácono Rafael, e nós vamos ter
esses dois motivos de oração, tá bom, Rafa? Pai querido, obrigado pela tua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Pai querido, nós queremos orar por essa família enlutada e, Pai, nós fazemos a mesma oração que a esposa do Mark fez, que é o Salmo 46, Pai, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Pai. Nós oramos com ela. Nós lamentamos, Pai, essa morte desse irmão querido, mas estamos com o coração apertado, Pai. Por isso nós oramos assim, que o Senhor tenha misericórdia dessa família, tenha misericórdia de nós, Pai. Ao mesmo tempo, Pai, nós estamos felizes, Pai, pela vida do nosso irmão, pastor Jader Guedes. Ó, Pai, que o Senhor continue a abençoá-lo, Pai. Amém. Nós te louvamos pela vida dele, Pai, pelo seu coração sempre pronto a servir e que tem nos abençoado tanto com a sua vida também. Por isso, Pai, que o Senhor possa guardá-lo em todos os seus caminhos e abençoar a sua vida hoje e eternamente, Pai. Nós te louvamos pela vida do seu servo amado. E assim, Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção, Pai, sobre o restante desse culto e sobre a mensagem que nós vamos ouvir. Amém. Assim oramos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Parabéns, pastor Jader, feliz aniversário. Vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versos 1 em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Não por nós, não por nosso mérito, mas por Cristo Jesus. Éramos perdidos, mortos, mas a sua maravilhosa misericórdia nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a vida plena e limpa em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Vamos cantar mais um hino ao Senhor. Vamos pedir ao pessoal do louvor que nos ajude. Cante com alegria, porque de onde nós estávamos, aonde nós estamos, é motivo de muita alegria louvar a Deus por isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor,
te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Convido aqui à frente o pastor Vitor Medeiros. Está incumbido de dar continuidade à nossa série de pessoas que nos inspiram com exemplos de fé. E hoje, Ruth, através da vida do nosso querido pastor. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor seja sobre a nossa vida. É sempre um privilégio ministrarmos a palavra de Deus. E meu esboço está 2 páginas, vou tranquilizar vocês que estão a par do que está acontecendo hoje no mundo. O meu esboço está 2 páginas menor do que o voto do ministro Fux. Então fiquem tranquilos que vai acabar cedo. Hoje nós vou partilhar um pouquinho com vocês sobre a história de Ruth. E o livro de Ruth é um livro riquíssimo, embora pequeno, de poucos capítulos, mas é um livro riquíssimo sobre a minha e a tua história. A história daqueles que foram resgatados tão somente por terem sido amados. E eu convido vocês a abrirem aí Ruth, capítulo 1. Leremos dos versos de número 1 até o verso de número 17. Ruth, capítulo 1, dos versos de número 1 a 17. Vou fazer uma leitura do texto. Logo em seguida, eu vou dar um apanhado geral de todo o contexto do livro. E depois tenho 4 aplicações para fazer para nossas vidas. Ruth, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque,
o da sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá, e ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então, ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, e enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondoso com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: Sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, porque virias comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. E em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também. Aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém, até aqui. Irmãos, o livro de Ruth, embora um livro pequeno, ele é um livro teologicamente muito rico. O período em que se dá a história de Ruth, ele é um período muito conturbado espiritual e socialmente para a história de Israel. É um período de juízes. É um período em que os juízes julgavam e legislavam as questões diversas, fossem sociais, espirituais da nação de Israel. O saudoso pastor Tim Keller, ele deixou como legado para nós uma obra muito fascinante, um pequeno livreto chamado Juízes para Você, em que, quando nós estudamos o livro do pastor Keller, fica muito evidente que a história de Juízes é a nossa história também. É uma história de dinamismo espiritual, mas não um dinamismo de algo dinâmico, incisivo, com força, mas de muitos altos e baixos. O período de Juízes é um período em que o povo constantemente, insistentemente, voltava as costas para Deus, desobedecia a lei de Deus, fazia aquilo que não agradava ao Senhor. Deus, por sua vez, levantava perseguição ao povo, levantava um juiz para alardear aquela nação de que eles precisavam voltar os olhos para o Senhor. O povo se arrependia, o povo se convertia, o povo se quebrantava e Deus trazia sobre aquela nação paz. E diz os capítulos de Juízes: e houve paz na terra de Israel. Porém, quando aquele juiz morria, quando aquela geração passava, novamente a nação de Israel se rebelava contra o Senhor e fazia aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. E nesse contexto, houve um tempo de fome em Belém. E aí que começa esse fascinante livro.
Porque um dos moradores dessa terra, que morava em Belém, e Belém, percebam, significa, a tradução da palavra Belém significa a casa do pão. E a Bíblia vai dizer que houve fome naquela terra. Na casa do pão não tinha pão. O povo estava de costas voltadas contra Deus, de costas voltadas para Deus. E Deus permite que a fome chegasse em Belém. Elimeleque, um homem que tinha sua família, e nós que somos provedores de família, provedores da nossa família, nós temos a preocupação com o sustento da nossa casa. Elimeleque, sabendo que não tinha comida em Belém, ele pega sua esposa, Noemi, ele pega os seus filhos e parte para uma cidade chamada Moabe. Moabe é uma cidade em que Deus rejeitou. Deus não tinha prazer nos moabitas. Isso está escrito expressamente pela própria vontade de Deus em Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio 23, 3. Deus vai dizer em Deuteronômio 23, 3, não participarão da Assembleia dos Santos, os moabitas. Só que Elimeleque vai para Moabe atrás de comida. E quando ele chega em Moabe, estabelece lá sua casa, se assenta lá com a sua família, daquilo que ele estava fugindo, lhe acontece. Passa um tempo, Elimeleque morre. Noemi fica uma mãe com 2 filhos. Os filhos já eram crescidos, casaram. Malom e Quilion casaram com mulheres moabitas. E começa aí uma aliança em que, aparentemente, não agradava a Deus. Porque era uma aliança com um povo estrangeiro. Os moabitas eram um povo estrangeiro, eram um povo excluído da aliança de Deus. Malom e Quilion casam com 2 mulheres. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Passaram-se 10 anos. Mais uma vez, algo terrível aconteceu à família de Noemi. Os seus filhos morreram. Malom e Quilion também morreram. Agora Noemi fica com 2 noras. E aí eu estava pensando, enquanto eu meditava nesse livro, Pastor Jader e Pastor Bruno, que a história de Noemi dá um bom tema para os nossos encontros de mulheres, né? É tema de um próximo encontro de mulheres, sendo uma sogra como Noemi. É porque nenhum coach ainda descobriu, talvez, sobre Noemi, porque isso daqui vende, né? Seja uma sogra exemplar, uma sogra que toda nora quer ter perto e tal. Noemi era uma boa sogra. Mas nós vamos perceber no decorrer da história que Noemi não foi uma boa sogra porque ela fez, inicialmente, com que as suas noras que estavam com seus maridos quisessem caminhar com ela, não. Noemi foi uma boa sogra, pastor Jardim, sobretudo porque ela fez com que Deus fosse conhecido na vida das suas noras. Noemi fez Deus conhecido. Só que Noemi não tinha como manter aquelas meninas. Noemi não tinha nem como se manter. Estamos falando de um tempo em que a mulher ela era mantida pelo seu marido, ou na ausência do seu marido, ela era mantida pelo seu filho varão, pelo seu filho homem. E agora Noemi, ela perdeu o marido, e ela perdeu não apenas um filho, ela perdeu todos os filhos, e ela não tem o que fazer a não ser voltar para sua terra e depender de um resgate de alguém da sua família, de algum familiar do seu marido. Noemi então chama as meninas, fala para elas assim, olha, vamos voltar. Eu vou voltar para minha terra, vocês voltem para a casa de vocês, vocês casem, porque eu não tenho como prover sobre a vida de vocês. Eu não tenho como manter a subsistência de vocês. E aí, no primeiro momento, tanto Orfa quanto Ruth viram para Noemi e falam para ela, não, nós iremos contigo. Nós vamos ficar com você. E Noemi traz essas meninas para a realidade dizendo, olha,
Eu já sou uma mulher de idade. Ainda que eu engravidasse hoje, vocês teriam tempo para esperar o menino crescer, virar homem? Vocês esperariam? Então, não tem como. O certo, o correto, o lógico é vocês voltarem para as casas de vocês, para as terras de vocês, construir a família de vocês. Orfa, então, ela dá um beijo em Ruth, se despede entristecida e volta para... E Noemi se despede entristecida e volta para sua terra, para sua casa. Só que Ruth, ela chama-nos atenção a sua atitude. Ruth vira para Noemi e fala para ela: olha, Noemi, não insista comigo para que eu te deixe. Eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou também. Aonde você pousar, eu vou pousar também. O teu povo será o meu povo. Só que Ruth agora, ela traz a fala que é todo o segredo da sua transformação. E é todo o segredo do seu livro. Porque Ruth, mesmo sendo uma estrangeira, mesmo sendo uma moabita, Ruth teve nesse momento a iluminação do Espírito Santo de reconhecer sobre Noemi: o teu Deus será o meu Deus. E é desse momento que ela continua dizendo: onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Então, Ruth deixa claro para Noemi que o teu Deus é o meu Deus. Agora há uma aliança também entre nós. Ruth, então, fica com Noemi e elas voltam para Belém. Só que quando elas voltam para Belém, Ruth, obviamente, por certo, era mais nova que Noemi. E Ruth, então, vai catar espigas num campo próximo ao local em que elas estavam. E percebam como que diz o versículo 3 do capítulo 2. Pelo menos na minha tradução vai dizer assim: ela no caso Ruth, ela foi e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Percebam agora. Por coincidência, em outras traduções está: por acaso, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ruth, por coincidência, daqui a pouco eu vou falar sobre essa por coincidência, por acaso, ela vai exatamente na fazenda, nas terras de Boaz. E ela está lá, catando as espigas de milho, e o dono da terra daqui a pouco chega e pergunta quem era ela. O que você está fazendo aqui? De onde que você vem? Ruth se apresenta, conta a sua história. Boaz acha graça de Ruth, permite que Ruth cate as espigas na sua terra, dá uma ordem aos seus criados para que não a incomode, para que não perturbe, e fala para ela: olha, não vá para outras terras não, porque podem perturbar você. Fica por aqui mesmo. E aí ele dá uma outra ordem para os seus criados, dizendo: tirem algumas espigas boas e deixem lá pelo chão para que ela possa recolher. E assim Ruth fez. Chegou em casa, Noemi viu que ela estava com os cestos cheios, começaram a conversar. Ruth contou para ela o que havia acontecido. E Noemi deu algumas instruções, ciente do que poderia acontecer, para Ruth. E aí, por fim, Ruth deita-se um dia aos pés de Boaz. Boaz sabe que ele, pela lei, não é ele o resgatador da família, tem um antes dele.
que seria o remidor. E aí Boaz fala para ela, olha, tem um familiar antes de mim para resgatar Noemi. Eu vou conversar com ele. E se ele não quiser, eu vou ser o resgatador de vocês. Guardem essa palavra. Resgatador. Boaz, então, conversa com o seu familiar. O familiar inicialmente diz, não, vou resgatar Noemi. E Boaz fala para ele, ó, mas não é só Noemi. É Noemi e a Moabita. Porque não era só Ruth. E o livro de Ruth não fala só sobre Ruth. O livro de Ruth qualifica Ruth. É Ruth, a Moabita. E a Bíblia enfatiza que Ruth é Moabita. E esse familiar fala para Boaz, não, então seja o resgatador você. Boaz então casa com Ruth e nós conhecemos o fim da história. E quando eu olho para a história de Ruth, e quando eu olho para a história da nossa vida, e quando eu olho para Boaz como resgatador, eu queria destacar apenas 4 tópicos aqui com vocês e ressaltar também uma frase que Santo Agostinho, na sua fenomenal obra Confissões, na primeira parte, ele já vai dizer: o coração do homem está inquieto até que descanse em ti. Pode ser o ser humano que for, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais iletrado. Todo homem, todo ser humano, enquanto não tem um encontro com Deus, permanece com teu coração inquieto. A história de Ruth mostra como Deus conduz corações inquietos, até mesmo de uma estrangeira, ao descanso seguro da sua aliança. Primeiro ponto, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18 que nós lemos, fica muito claro, muito evidente para nós, a providência de Deus agindo na história. Irmãos, os dias são maus, os dias são ruins, mas nós precisamos nos lembrar todos os dias que Deus ainda está agindo com a sua providência em todos os instantes, em todos os momentos. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. Eu gosto muito dessa frase de Kuyper. E Kuyper, certa feita, disse: não existe 1 milímetro quadrado sequer de todo o universo que Deus não olhe e reivindique: é meu. Por mais que, aparentemente, os cenários pareçam ruins, de fato estão, nós não podemos nos esquecer que a providência de Deus está agindo entre nós. Elimeleque sai de Belém por causa da fome e leva a sua família para Moabe. Aparentemente, pastor Jader, a decisão de Elimeleque era uma decisão errada, porque ele estava fugindo ali talvez de um agir de Deus no meio do seu povo. E ele foge para Moabe para não morrer de fome. Só que quando ele chega em Moabe, ele morre. Humanamente, isso parece uma fuga do agir ou da promessa de Deus. Mas, irmãos, Deus governa até mesmo as decisões humanas para cumprir os seus decretos no meio do seu povo. Ruth, uma moabita, e como eu falei para vocês em Deuteronômio 23:3, o povo de Moabe era um povo rejeitado, era um povo excluído. Ruth é introduzida no enredo da salvação. E aqui nós vemos o eco da eleição soberana. Deus chama quem Ele quer, ainda que seja fora de Israel. A declaração de Ruth para Noemi, quando ela fala:
o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, isso nada mais é do que fruto da graça irresistível de Deus. Não existe coração duro o suficiente que resista à maravilhosa graça de Deus. Por pior que fosse o coração de Faraó, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, por mais duro que fosse o coração de Faraó, e que ainda for endurecido pelo próprio Senhor, Deus tinha o coração de Faraó nas suas mãos. Ruth foi alcançada pela graça irresistível de Deus. E a graça de Deus não encontra homens dignos. A graça de Deus torna-nos dignos. A graça de Deus não encontra homens dignos. Somos indignos. Mas ela torna esses homens dignos. Tão somente porque nós fomos amados primeiro. Assim como Ruth, eu e você, nós também éramos estrangeiros, afastados da presença de Deus, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas nós fomos trazidos, tão somente pelo amor do Senhor. Nós fomos trazidos à sua família e agora nós somos família de Deus. Agora nós somos filhos. Como disse certa feita João Calvino, o grande reformador, o Filho do homem se fez filho dos homens para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Éramos estrangeiros, mas fomos alcançados. A graça irresistível nos alcançou. E agora fomos feitos filhos de Deus. Tópico 2. Deus proporciona o resgatador. Percebam, em Belém, disse o versículo 3 do capítulo 2, Ruth encontra o campo de Boaz por acaso. Coincidentemente. Só que percebam, não existe coincidência, acaso, dentro da providência de Deus. É a própria providência de Deus agindo entre nós, de modo que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja conhecido. Então o texto ressalta, o versículo 2, capítulo 3, ressalta a providência oculta de Deus. Nada é acaso diante da soberania divina. Boaz ali, quando encontra Ruth, e eu gosto sempre dessa expressão, dele encontrou Ruth. E aí eu tive o privilégio de fechar a série dos jovens, né? E que trabalhamos um livro fantástico, Encontros com Jesus, também do Keller. Nós fomos encontrados. Nenhum de nós encontrou. Eu encontrei Jesus. Não, querido. Nós fomos encontrados primeiro. Eu amo Jesus. Fomos amados primeiro. Como o próprio Senhor disse aos discípulos, lá em João, capítulo 15, versículo 16, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem escolhi vocês, vos nomeei, disse para vocês irem, disse para vocês darem fruto. Então, quando nós olhamos para a providência de Deus, para a soberania divina, quando nós olhamos para o texto em que Boaz encontra Ruth, e Boaz é o parente remidor, a bondade de Boaz para com Ruth expressa a graça de Deus que acolhe homens indignos. A bondade de Boaz para com Ruth expressa a graça de Deus que acolhe homens indignos. C.S. Lewis, grande C.S. Lewis, ele disse: Deus não nos ama porque somos amáveis, mas nos torna amáveis porque nos ama. Deus não nos ama porque somos amáveis. Sabe aquele negócio assim?
aquelas músicas que inflam o nosso ego. Me ama, ele me ama e tal, somos muito amados. Somos de fato muito amados. Mas não somos amados porque merecemos ser amados. Não somos amados porque merecíamos ser amados. Fomos amados porque Ele nos amou e nos tornou amáveis. Tão somente um ato único, exclusivo e soberano de Deus, porque Ele resolveu nos amar primeiro. Cristo é o nosso verdadeiro Boaz. Ele nos encontra na miséria do pecado e nos redime não por obrigação, mas por amor eterno. Nós fomos redimidos por Cristo. A palavra redimir, a palavra remir, redimir, remir, elas são palavras sinônimas. Então, o remidor, nós usamos muito isso no direito, no direito civil. O remidor é aquele que paga uma dívida de alguém. É um terceiro interessado que entra na ação. E ele entra para pagar aquela dívida do devedor, para comprar os seus direitos, ou os seus deveres, ou as suas obrigações. Então, quando nós olhamos para Cristo como nosso remidor, é preciso que nós tenhamos na nossa memória que nós fomos remidos sim, mas não por obrigação, por amor. E esse é o motivo pelo qual o nosso coração deve exultar e celebrar ao nome do Senhor. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas Ele nos amou. Ele não tinha que fazer, mas Ele fez. Nós não merecíamos, mas fomos encontrados. Às vezes eu paro e penso, eu ensino isso muito para os meus filhos. Nós estávamos andando em passos largos em direção ao abismo. Mas nós fomos encontrados. A nossa vida agora teve um novo sentido, um novo significado. Vivemos não mais para nós, vivemos agora para Ele. E o caminho que estávamos indo para um abismo não é mais um abismo, mas estamos agora em direção ao encontro glorioso com o nosso Senhor. Esse é o motivo de alegria, de esperança e de expectativa do nosso coração. Terceiro ponto que eu queria trazer com vocês aqui é que, quando eu olho para o livro de Ruth, inevitavelmente nós temos que falar da redenção consumada. Boaz reivindica legalmente o direito de resgatar não Noemi, resgatar Ruth. E Noemi vinha com ela. Ele assume o custo da redenção, garantindo não apenas herança, mas garantindo também futuro. Não podemos nos esquecer que o que Cristo tem para prover na nossa vida não é aqui apenas. Aqui também. Cristo é o nosso sustentador, garantidor. O Senhor nos mantém. Por mais inteligente que sejamos, por mais esforçosos que sejamos, por mais hábeis que sejamos, se temos o que temos, se conseguimos o que conseguimos, se conquistamos o que conquistamos, não é apenas por mérito nosso, isso é secundário. É porque o Senhor tem providenciado na nossa vida. Então, o primeiro ponto é Ele. O segundo ponto vem aquilo que somos, ou aquilo que fazemos, ou aquilo que construímos. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, e quando olhamos para a vida de Boaz, sendo ali o garantidor de herança de Ruth, não era apenas herança, não era apenas algo momentâneo, era também algo de futuro. E quando falamos de Cristo como nosso resgatador, não estamos falando de algo aqui. Nós falamos do reino de Deus, né? Do já é e o ainda não. Então já vivemos o reino de Deus, já vivemos o reino de Deus. Mas ainda não vivemos o reino de Deus na sua totalidade e plenitude. O que isso significa dizer? Significa dizer que, em meio a muitas distrações que vivemos hoje na sociedade, somos distraídos.
não podemos nos esquecer. O nosso coração precisa ter a expectativa de um encontro com Jesus. E o louvor dos nossos lábios diariamente tem que ter em algum momento: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O resultado da redenção na vida de Ruth é uma nova linhagem. Gente, olha que fascinante. Ruth, diz o texto bíblico, moabita, estrangeira, não fazia parte da aliança. Quando a gente lê o capítulo final do livro de Ruth, capítulo 4, simplesmente a redenção de Boaz na vida de Ruth gera uma nova linhagem para Ruth. De Boaz e Ruth nasce Obed. De Obed nasce Jessé. E Jessé gera Davi, o maior rei da história de Israel. Uma estrangeira rejeitada, agora enxertada na genealogia de Cristo. Motivo para glorificarmos o nome do nosso Deus. Uma estrangeira rejeitada, enxertada na genealogia de Cristo. E aí, é preciso que nos lembremos que a obra de Cristo na cruz é o resgate definitivo. Ele não apenas paga o preço do nosso pecado, mas também nos dá lugar na família de Deus. Não é apenas algo sobre paguei o seu pecado, não. Uma coisa é alguém pagar a tua dívida e você não ter mais dívida. Outra coisa é alguém pagar a tua dívida que você não teria como pagar e fazer além e dizer: não, agora você faz parte da família de Deus, você também é filho. Aqueles que eram estranhos agora fazem parte da linhagem espiritual do Messias. Nós. E por fim, quando olhamos para a história de Ruth, estamos diante da nossa história. A história de Ruth é também a história da nossa vida. Boaz é a figura do Cristo. Aquele que nos resgatou, aquele que nos remiu, aquele que pagou nossa dívida, aquele que nos fez família de Deus. E Boaz não resgata todos, mas resgata eficazmente a quem o Pai designou. Assim, Cristo, que é o nosso Boaz, resgata eficazmente o seu povo eleito. E a história demonstra a graça soberana de Deus. Não foi Ruth quem escolheu Boaz, mas quem a escolheu e a reivindicou foi o próprio Boaz. Assim também, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele quem nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ser encontrado por Cristo, pessoal, é como passarmos pela experiência de Isaías capítulo 6. Eu gosto muito do capítulo 6 de Isaías. Quando eu olho do capítulo 1 até o capítulo 5, o profeta Isaías é um. No capítulo 6, o profeta Isaías é outro. No capítulo 5, Isaías está falando assim: ai de não sei quem, ai de não sei que lá, ai do povo tal, ai dele, ai do outro. Isaías olha todos ao seu redor e fala os seus ais. E aí no capítulo de número 6, a partir do versículo 1 vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto sublime trono, e a glória do Senhor invadiu aquele ambiente. Vi os anjos do Senhor, e aí ele vai declarar: e quando eu vi o Senhor, eu disse ai, mas não ai dele, disse ai de mim, que sou um homem de lábios impuros,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos virão a glória do Senhor. O apóstolo João capítulo 12, versículo 41, João vai fazer uma exegese de Isaías 6, ele vai dizer, Isaías disse aquelas coisas porque ele viu a natureza de Cristo. Então João está dizendo que o que aconteceu com Isaías foi que quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a natureza do Senhor, era como se Deus estivesse colocando um espelho diante dele, mostrando para ele, você é isso aí. E quando Cristo coloca um espelho diante de nós, brindando aí nosso filósofo, pastor Jader, diferentemente do mito de Narciso, lembram do mito de Narciso? Aquela figura mitológica que foi amaldiçoada de não poder se ver, que quando se visse se apaixonaria por si e seria o seu fim. E um dia Narciso se vê lá na beira do rio e morre. Porque apaixonou-se pela sua própria imagem. Quando Cristo nos mostra para nós mesmos, diferentemente do que acontece com Narciso, de apaixonar por si, o que acontece é repulsa. Porque nós vemos quem nós somos de verdade. E ver-se como se é um exercício frequente que nós devemos fazer. Porque nós somos tentados a, muitas das vezes, julgar outros, de achar que outros não são dignos dessa mesma graça que nos alcançou. Pensem aí numa pessoa, na pior pessoa que vem à sua mente. Vou dizer um exemplo, vou falar um nome qualquer, Alexandre. Nome qualquer. Qualquer semelhança é coincidência. O pior dos seres humanos também pode ser alcançado pela graça irresistível de Deus. Porque eu não sou melhor do que aquele que ainda não foi alcançado. Até porque eu não sei quem vai ainda ser alcançado. E a nossa missão é propagar essa palavra para que os eleitos sejam alcançados. E isso significa dizer que quando nós olhamos para o fato de que Cristo é o Redentor, não existe homem que tenha o coração endurecido o suficiente que, se a graça de Deus irresistível quiser alcançar, ela não possa fazer uma obra regeneradora. E por fim, irmãos, a vida de Ruth nos ensina que não há acaso na providência de Deus. Até mesmo a fome, a perda e a viuvez são usadas para conduzir os seus eleitos à redenção. Em Boaz vemos a figura de Cristo, Redentor, que assume a nossa causa, paga o preço e nos coloca em sua linhagem eterna. Em Ruth, vemos a nossa vida, estrangeiros, indignos, mas amados, escolhidos e redimidos para participarmos da glória do Cordeiro. Finalizo minha palavra trazendo para nós uma palavra dita certa feita por Billy Graham. Irmãos, fiquemos em paz, disse Billy Graham. Já li o último capítulo da Bíblia. E no final o Cordeiro triunfa. Irmãos, fiquemos em paz. No final, o Cordeiro triunfa. E nós participaremos da celebração. Pensem no dia, naquele dia. Todos os joelhos se dobrarão e nós estaremos lá. Crédulos e incrédulos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, aquele que nos resgatou, Ele é o Senhor. A história de Ruth é a história da nossa redenção. Irmãos, celebrem. Fomos alcançados pelo amor de Deus. E que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Oremos. Senhor, obrigado
Obrigado porque fomos amados primeiro. Obrigado porque nós fomos resgatados por Ti. Obrigado porque andávamos em passos largos ao abismo, mas o Senhor nos encontrou. Nos deu novas vestes, nos deu um novo olhar, uma nova mente, nova roupagem, novo linguajar. O Senhor fez tudo novo. E agora vivíamos uma vida que vivíamos para nós, vivemos agora para a glorificação do Teu nome. E esse é o motivo pelo qual nós queremos glorificar-te, porque trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. E essa palavra de Ruth traz-nos esperança, ao recordar-nos de que um dia nós fomos alcançados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida que era impagável. E por pior que fôssemos, a Tua graça foi soberanamente mais poderosa. Obrigado por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito e ainda por tudo quanto o Senhor há de fazer. E que o Seu nome seja engrandecido e glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Jader. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigado, pastor Vitor, pela excelente palavra. Vamos em paz. Que o Senhor os abençoe e tenham todos uma boa noite.